Olá, meu nome é Adriana Nunes e você está no Empreendendo Fora da Caixa. Hoje eu vou contar para vocês uma história de uma pessoa que podia ser a sua vizinha, uma pessoa comum, como tantas que a gente vê por aí, e que utilizou o marketing, né, de uma maneira simples, de uma maneira às vezes até intuitiva, mas que aplicou esse processo e conseguiu um grande salto na sua carreira. Aqui eu não estou falando de quem realmente ganhou milhões em pouco tempo ou de nenhuma receita mágica. Eu estou falando da vida real. Eu estou falando de uma pessoa muito simples. Eu não tenho aqui a autorização para citar o nome dessa pessoa, mas eu posso contar a história. E com essa história a gente pode aprender muito e de repente pode te inspirar a mudar a tua carreira. Vamos conhecer a história da Joana? Bom, gente, hoje a gente vai conhecer a história da Joana. Esse é um nome fictício, mas a história é real. E ela pode nos ensinar muita coisa. Quem é a Joana? A Joana era uma professora como tantas no Brasil. Uma professora de matemática, de ensino fundamental, e ela tinha muita convicção de que ela estava na carreira certa. Ela amava a profissão que ela escolheu. Ela gostava de matemática, ela gostava de ensinar e ela realmente não tinha dúvidas disso. Ela tinha a convicção de que aquele era o verdadeiro talento dela. Então, o que a Joana fez, né? A Joana estudou para isso, ela se preparou, ela sempre lia sobre o assunto, ela procurava ampliar seus conhecimentos e melhorar sua didática. Ela tinha várias ideias, mas ela tinha um grande problema. Apesar da Joana entender o talento dela realmente ter esse sonho de ensinar matemática e estar até atuando, ela não estava feliz com a sua carreira. Vamos entender por quê? Gente, vamos entender por que apesar de fazer o que ela gostava, apesar de fazer o que a Joana amava, ela não estava satisfeita? Bom, não é muito difícil de adivinhar. Qual que era a grande insatisfação da Joana? Não era só o salário. A gente sabe que o professor ganha pouco. Então a Joana, ela realmente gostaria de ganhar mais. Aquele valor que ela estava ganhando não era o suficiente para poder realmente pagar todas as contas e realmente garantir a ela a vida que ela queria ter, né? Ela queria passear, ela queria estudar mais, ela queria adquirir alguns bens e ela não tinha condição. Então essa era a primeira insatisfação da Joana. Ela queria ter mais sucesso financeiro com a profissão que ela escolheu. Será que é possível? Outra questão que a Joana não estava satisfeita era com o ambiente que ela trabalhava. Apesar de amar o ensino, apesar de gostar muito de matemática, ela não estava conseguindo trabalhar nas escolas que ela achava que poderia fazer um bom trabalho. Ela, às vezes, ela não tinha estabilidade e ela ia para algumas escolas que ela não gostaria de ir. Uma hora trabalhava numa escola, outra hora mandavam ela para trabalhar em outras escolas. Ela não conseguia realmente ter continuidade no trabalho. E para piorar, aconteceu um grande conflito que deixou a Joana extremamente insatisfeita. Vamos entender o que aconteceu? O que aconteceu com a Joana? Ela foi mandada para uma escola e essa escola ela tinha muitos alunos realmente problemáticos, alunos que não queriam estudar e que estavam naquela escola criando um grande tumulto. E como professora de matemática, vocês sabem como funciona, né? A Joana era um pouco mais rígida e ela criou um grande atrito com esses alunos. Ela foi ofendida em sala de aula e ela ficou extremamente chateada com essa situação, humilhada. Ela foi humilhada em sala de aula,
até um dos motivos que ela não quer contar, né? Ela não quer falar sobre isso ou que cite o nome verdadeiro. E essa situação deixou a Joana realmente muito triste, muito insatisfeita, e a Joana já não estava mais conseguindo executar a profissão que ela tanto amava. Ela já não tinha prazer de ir para a sala de aula, ela já ia para a sala com medo, ela tinha medo, ela foi ameaçada e ela ficou realmente numa situação muito difícil. Parecia que ela só tinha duas opções: ou ela tentava aguentar aquela situação, ou ela realmente não mais atuava na área do ensino. A Joana, ela se sentiu de repente numa situação muito conflitante. Ela pensava: será que vale a pena continuar dando aula? Será que vale a pena essa profissão? E ela começou a achar que não valia a pena. E ela não tinha mais prazer de ir para a sala de aula. Ela já começou a adoecer com frequência, ela não tinha prazer de ir para a sala, ela queria realmente fugir daquele local e ela não conseguia mais ministrar as aulas com a mesma felicidade, com a mesma satisfação de antes. A Joana chegou realmente numa grande encruzilhada. Ela chegou num ponto que ela chegou a pensar em desistir da profissão. Gente, tem momentos na nossa carreira em que a gente enfrenta alguns conflitos que a melhor decisão é você buscar alguém de fora que possa olhar aquela situação de uma maneira mais racional, sem tanta emotividade. E nesse momento em que a Joana estava tão frágil, ela veio conversar comigo. E a gente conversou e eu pude verificar algumas questões com a Joana. Bom, qual foi a primeira questão que eu verifiquei? Realmente a Joana estava na profissão certa, ela amava matemática, ela gostava do que ela fazia. Seria um grande absurdo ela parar de lecionar. Essa foi a primeira constatação que nós tivemos. A segunda constatação: ela não estava satisfeita com o local que ela trabalhava. Então, ou seja, dentro desse planejamento mercadológico, a gente iria encontrar um local em que a Joana ficasse mais satisfeita. Segunda questão. Bom, a terceira questão que eu verifiquei, que a Joana muitas vezes entrava em conflito em alguns lugares que ela trabalhava, porque a Joana sempre queria inovar, ela queria fazer as coisas do jeito dela, e nem sempre as escolas permitiam que ela fizesse dessa forma. Outra questão, percebemos também que a Joana, ela tinha um grande potencial empreendedor. Ela conhecia muita gente, ela tinha realmente uma capacidade de venda, de convencimento, ela tinha realmente uma capacidade de comunicação muito grande e ela estava um pouco limitada naquela função de professora. Outra coisa que eu percebi, a Joana, ela tinha várias ideias que ela queria colocar em prática e aquelas escolas não permitiam, ou seja, existia uma frustração também da parte dela. Ela estava limitada e ela queria colocar isso em prática, mas a Joana não sabia como. Bom, gente, avaliando a questão da Joana, nós percebemos que ela tinha esse potencial empreendedor e ela morava num local muito propício para exercer alguma atividade empreendedora. O bairro que a Joana morava era um bairro que ele realmente tinha muitas escolas. Por aquela rua que ela morava, passavam muitos jovens, muitas crianças, muitos clientes em potencial que poderiam muito bem necessitar de aulas de matemática. Primeira questão que nós percebemos. Outra questão, o bairro era muito propício. As mães tinham condição de pagar uma aula particular para os seus filhos. Outra questão que a gente observou é que na residência da Joana tinha um local que ela poderia ministrar aulas de matemática. A casa dela tinha 2 andares, né? E o andar de baixo tinha uma área muito interessante que poderia ser reajustada, redecorada, para que ela pudesse dar aulas de matemática naquele local, bem confortável por sinal. Para contar o final dessa história, o que aconteceu com a Joana, vocês já podem imaginar.
A Joana começou a ministrar aulas de matemática na própria residência e ela foi tendo um aluno atrás do outro. E ela conseguiu criar naquele local que ela, nas salas, as salas arejadas, as salas coloridas, ela conseguiu criar um local positivo, um local interessante para o ensino da matemática, assim como ela sonhava. Ela conseguiu realmente a liberdade financeira que ela queria, porque ela ganhava muito melhor com essas aulas. Ela conseguiu uma liberdade maior para ajustar horários, para viajar, para passear, para fazer o que ela queria, para comprar, as coisas que ela queria, que ela não tinha condições de comprar antes, devido ao salário limitado. O que aconteceu com a Joana? Ela, numa virada, ela percebeu que ela não precisava mais depender das escolas, que ela não precisava mais depender daquelas regras, que ela podia criar realmente uma situação em que ela pudesse exercer aquilo que ela tanto gostava. Ela se tornou uma empreendedora. E o que a gente pode dizer sobre isso? Hoje em dia a gente vê muito desemprego. Muitas pessoas reclamam que não possuem vagas, que levam currículos e não conseguem ter um resultado. Realmente, gente, não adianta, não tem vaga para todo mundo. Mas o que eu sempre digo? Não tem vaga de um emprego formal. Mas se você quer realmente, você tem um talento e que você quer realmente exercer uma profissão, se você quer exercer uma atividade que possa colocar em prática esse talento, pode ter certeza que o mercado agradece. Sempre que alguém faz uma atividade com excelência, o mercado valoriza. As pessoas se encantam com isso. Então, você tem que acreditar no seu sonho. Gente, o que eu posso deixar de mensagem com essa história da Joana? Acredite no seu sonho, valorize os seus talentos, pense fora da caixa, pense de uma maneira diferente. Você não é refém da situação em que você se encontra, você não é refém dos problemas que você enfrenta. Você sempre pode dar a volta por cima e virar o jogo, tá? Acredite nisso. Eu espero que essa história da Joana possa motivá-lo a correr atrás do seu sonho, a valorizar o seu talento e entender que isso pode ser um grande motivo de satisfação, isso pode ser uma razão de uma grande felicidade para você e de uma virada na tua carreira, tanto financeiramente quanto emocionalmente, tá ok? Boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.